Olá, sejam todos bem-vindos a Code Easy. Meu nome é Felipe Vieira e essa daqui é a sexta aula do nosso curso de PHP para iniciantes, onde nós vamos aprender sobre os operadores aritméticos. Agora nós vamos agir apenas dentro do campo dos inteiros e dos valores de pontos flutuantes, que a gente aprendeu na aula anterior. Bom, o que são os operadores aritméticos? São os operadores que vão permitir a gente realizar cálculos matemáticos com os nossos valores que a gente possui aqui no meio do nosso programa. Então, por exemplo, eu criei duas variáveis, uma variável chamada A e outra variável chamada B, que possuem os valores 10 e 5.6. O operador aritmético de adição basicamente faz a adição entre eles. Então a gente pode fazer A mais B mais 3, que seria 10 mais 5.6 mais 3, que vai dar o resultado que a gente vai salvar aqui dentro de C, e depois vai exibir esse valor. Se a gente entrar dentro do diretório 05, e aqui a gente executar o 01, a gente tem um resultado de 18.6, que é o resultado que a gente tem da equação aqui. Então esses são os operadores, é o operador aritmético de adição que a gente tem na programação. O segundo operador que a gente possui é o de subtração. Mesma coisa que a adição, só que faz contas de menos agora, ele subtrai os valores. Então a gente vai ter 10 menos 5.6 menos 3 aqui na nossa conta, e esse vai exibir o resultado. Então se a gente exibir PHP 0.2, subtração, a gente tem o resultado de 1.4, que é o resultado da nossa equação. Então é o operador de subtração. Depois a gente tem o operador de multiplicação, que também é bem tranquilo, que a gente vai fazer os três números, um vezes o outro. Se a gente executar aqui PHP 03, a gente tem o resultado, que é 168. Em quarto lugar, a gente tem um operador de divisão, que vai fazer a divisão entre os dois números, como 10 dividido por 5, por exemplo. Então, se a gente executar o PHP 0.4, divisão.php, a gente vai ter o resultado 2. E agora as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes aqui. A partir das quatro operações básicas que a gente tem aqui, que eu passei mais rápido, porque são coisas básicas na matemática realmente, agora a gente entra no módulo, que muitas pessoas acabam não conhecendo muito quando vão entrar na programação. O módulo ele é representado pelo símbolo de porcentagem, e ele representa o resto da divisão. Vamos supor, se você faz, caso você não conheça o resto da divisão, se você faz 19 dividido por 5, o resultado vai dar 3, certo? Você faz 5, 10, 15, então o resultado dá 3. Só que desse 3, que 5 vezes 3 dá 15, 15 para chegar no 19, sobrou quanto? Sobrou 4. Então 4 acaba sendo o resto da divisão, é o que sobrou da divisão. Porque 19 dividido por 5 não é uma conta exata, não dá um valor exato ali. Então o que sobra da divisão é o resultado, é o resto da divisão. E nesse caso aqui ele é representado pelo porcentagem que indica o módulo da divisão. Então se a gente executar PHP 05, a gente tem o resultado como 4, que é o que sobra de 19 dividido por 5 ali. Lembrando que aquela regra a partir do momento em que o número ele fica menor do que o 19, ele estiver com o resto 4 e ele for menor do que 5, é aí que não tem aquela questão de você igualar as casas e tudo mais. A partir do momento que o número ficou menor, ele para e identifica aquilo como o resto da divisão. Então, isso é o módulo. Depois a gente tem o exponencial, que também é bem simples, bem tranquilo. É representado por 2 asteriscos, onde você faz um número elevado ao outro. Então a gente tem 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é a mesma coisa que 10 vezes 10. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10. Então se a gente fizer 10 elevado a 3, por exemplo, e colocar aqui PHP 06, a gente tem o resultado 1000, que é 10 vezes 10 vezes 10. Então isso daqui é a representação do exponencial na programação. A gente tem também a identidade, que ela permite transformar um valor para inteiro ou para ponto flutuante, dependendo do que for. Então se eu tenho o valor 10 aqui, por exemplo, A igual a 10, se eu digitar PHP 07, eu tenho como resultado string, que string é um texto. Agora, se eu colocar o sinal de mais aqui na frente, isso daqui é o operador de identidade. Então, quando eu digitar PHP 07, eu tenho o valor inteiro, integer, que é o valor inteiro, um número inteiro. Então, ele deixou de ser uma string, deixou de ser um texto e passou a ser um número. E se eu colocar 10.5 aqui, como 10.5 é um valor de ponto flutuante, quando eu executar esse código,
ele vai me retornar double, que é a representação do float na hora que você usa o getType ali no PHP, mas é um valor de ponto flutuante nesse caso. E com isso a gente tem aí o operador de identidade, que permite transformar um valor ou inteiro ou em ponto flutuante, dependendo da condição ali. E por último, a gente tem um operador de negação, que calcula o oposto do valor. Vamos supor, se você tem um valor 10, qual que é o oposto de 10? Menos 10. Se você tem um valor 50, qual que é o oposto de 50? Menos 50. Então, a gente tem aqui 10 e 5.6. Se a gente fizer, para ficar mais fácil até de entender, se a gente fizer 10 mais 5 e exibir aqui, PHP 08, a gente tem o resultado 15. Porém, se a gente colocar um sinal de menos aqui antes, a gente vai ter o operador de negação, que vai inverter o A para um valor oposto, que ao invés de 10 vai ser menos 10. Então, menos 10 mais 5, a gente vai ter como resultado menos 5. Então, a gente inverteu o valor de A para o oposto dele. Bom, isso são os 8 operadores. Até tem um site aqui do PHP. Eu vou deixar o link na descrição para vocês verem melhor. São os 8 operadores aritméticos que a gente tem que a gente tem no PHP aqui. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, pessoal.